certa busca de conhecimento, que pode ser prosseguida ao longo dos tempos, ela já aparece com Sócrates. Sócrates está continuamente inaugurando certas investigações que ele às vezes não dá por concluídas. Está compreendendo? Ele então deixa ali bem claro que ele conta com a possibilidade de que outras pessoas continuem investigando aquilo e cheguem, vamos dizer, até, talvez a resultados até melhores do que ele. Tá certo? Então, veja que Sócrates em nenhum momento expõe, vamos dizer, uma doutrina acabada. Tá certo? Ele monta certos problemas, ou seja, monta certas investigações filosóficas, ele ensina a montar, exatamente isso que ele faz nos seus confrontos com os seus amigos e discípulos, tá certo? Ele lhes sugere certos temas filosóficos que eles tentam, então, investigar com os instrumentos que têm, tá certo? E ele, em seguida, vai corrigindo, né, a maneira de eles investigarem o problema até colocar a coisa numa linha que parece mais passível de levar a resultados firmes. Quer dizer, a busca de um conhecimento firme, quer dizer, e a estratégia e tática para a busca de conhecimento firme sobre certos temas, tá certo? Esse aí certamente é um dos componentes do projeto filosófico, cujo conteúdo vou explicar melhor hoje. Tá certo? Muito bem. Embora seja somente com Sócrates que o projeto filosófico se expõe de uma maneira autoconsciente, como se dissesse, ó, a filosofia é isto aqui que nós vamos fazer. Tá certo? E, portanto, você não encontre este projeto exposto de maneira autoconsciente em nenhum dos pré-socráticos, tá certo? Existe uma sentença que é atribuída a um deles, que é atribuída a Pitágoras, que seria a própria definição da filosofia como amor à sabedoria. Não é isso? Ou seja, nós não precisamos admitir que, ao formular essa definição, Pitágoras tivesse já toda a consciência do projeto filosófico, tal como veio a ser exposto depois por Sócrates, Platão e Aristóteles. Não obstante, com consciência ou não de todo o seu conteúdo, o fato é que Pitágoras enunciou esta frase, tá certo? E esta frase é absorvida depois por Sócrates, Platão e Aristóteles como uma espécie de resumo do seu projeto, tá certo? Então, a exposição do projeto filosófico, do projeto socrático, tem que começar por uma breve análise desta mesma definição, tal como ela foi compreendida na época e especialmente por Sócrates, Platão e Aristóteles, tá certo? Ou seja, o estudo que nós vamos fazer da definição da filosofia como amor à sabedoria não vai enfocar essa frase no preciso contexto histórico pitagórico. Ou seja, nós não vamos investigar o que Pitágoras entendeu por esta frase. Mesmo porque, vamos dizer, o estudo do pitagorismo é um dos enigmas históricos mais cabeludos que existem, tá certo? Não se sabe direito se o homem existiu, se não existiu, se coisas que são atribuídas a ele são de atribuição histórica real ou apenas por semelhança, e eu não quero entrar em todo este problema. Ademais, eu já deixei claro que os pré-socráticos são apenas a pré-história da filosofia. Houve a partir de Nietzsche, houve uma imensa revalorização, tá certo, dos pré-socráticos. Mas por mais valiosos que fossem os ensinamentos que eles nos legaram, é inegável que eles não tinham o projeto filosófico como, vamos dizer, um projeto autoconsciente. Isso não tinham mesmo, tá certo? Isso só aparece realmente com Sócrates, e pelo próprio conteúdo dos diálogos socráticos, você verá que ele estava enunciando algo ali que era totalmente novo para o seu meio. Então, a rigor, nós podemos dizer, a história da filosofia do Ocidente começa com Sócrates.
embora tenha havido um vasto aproveitamento de elementos anteriores. Isso quer dizer que nós vamos romper um pouco a ordem cronológica da exposição e nós vamos dar a ideia do projeto socrático primeiro e só abordaremos os pré-socráticos na próxima aula, na terceira ou na quarta aula, tá certo? Mas como é este projeto que dá o senso de unidade de toda a narrativa que nós vamos fazer, nós temos que começar por ele. Por outro lado, embora esse projeto, quando aparece com Sócrates, seja totalmente novo, ele incorpora a definição atribuída a Pitágoras da filosofia como amor à sabedoria. Tá certo? Então, a análise que eu vou fazer, ela não interpreta esta frase no sentido em que teria tido historicamente para um Pitágoras histórico, tá certo? Impossível de descobrir e de documentar. Mas ela aborda o sentido prático que esta frase teve em Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá certo? Então é como eles entenderam esta frase e o que estava para eles subentendido nesta definição com a qual eles resumiam, com a qual eles enunciavam resumidamente o conteúdo do próprio projeto socrático, tá certo? Muito bem. Se a filosofia é um amor à sabedoria, a primeira coisa que isso implica é que a sabedoria exista. Isso quer dizer que, se Pitágoras disse isso, Pitágoras acreditava que existisse uma sabedoria, tá certo? E se Sócrates absorve esta frase, ele também acredita que existe uma sabedoria, e Platão também, e Aristóteles também, tá certo? Ou seja, a sabedoria não é algo que eles vão fazer, mas que de algum modo vão encontrar, tá certo? Então, existe a sabedoria não está neles, tanto não está neles que eles não se dizem nem portadores dela. Eles não são os seus inventores e também não são nem sequer portadores, mas são apenas aqueles que a amam e porque a amam, a buscam. Tá certo? Buscam encontrá-la, tá certo? Sabendo que não a possuirão completamente. Tá certo? Por quê? Se a filosofia já é definida como amor à sabedoria, tá certo? E não como a conversão do filósofo em sábio, se subentende que esta atividade, de certo modo, ela continua, porque a posse da sabedoria não é completa. Tá certo? Tudo isso está pressuposto. Isso aqui que eu estou dizendo é absolutamente coerente com o uso que Sócrates, Platão e Aristóteles fazem do termo. Tá certo? Então, existe a sabedoria, tá certo? E o homem a deseja. Ora, ele a deseja porque ele tem alguma notícia dela. Não é isso? E a notícia que o homem tem da sabedoria é suficiente para que ele entenda que ela é desejável, que ela é um objetivo desejável. Tá certo? Então, a sabedoria existe, por assim dizer, fora e acima do homem. Ela representa um tipo de conhecimento, um tipo de consciência, tá certo? Que não está em nós, tá certo? Mas que nós de algum modo podemos alcançar, tá certo? Se existe fora de nós, existe como, tá certo? Nós não vamos aprofundar esta questão aqui, saber onde está a sabedoria e onde que nós vamos buscá-la, tá certo? Onde que ela existe fora do homem, tá certo? Porque na exposição do platonismo nós vamos tocar nesse assunto, mas por enquanto vai ter que ficar uma interrogação. Mas só para dar uma ideia, eu vou lembrar a vocês que quando Hertz descobriu a ligação entre luz e eletricidade, no século passado, no século XIX, ele disse o seguinte, ele diz, olha, essas coisas, elas não podem ser observadas pelos sentidos. Nós só as captamos por certas relações matemáticas. Nós medimos umas coisas aqui, medimos outras, e vemos que tem uma equação ali no meio. Esta equação não é visível com os sentidos, e ela até é aparentemente negada pelos sentidos, e no entanto ela está lá, tá certo? E está como uma coisa que é até mais inteligente do que aquele que a descobriu. Então, digamos, esta relação entre luz e eletricidade seria um exemplo de um conteúdo da sabedoria que já estava ali,
milênios antes de que Hertz a descobrisse. Não é isso? Um dia todo mundo tem um computador, está lá escrito megahertz. É esse mesmo sujeito. Né? Então, digamos, uma equação, tá certo? Que mostra uma unidade entre fenômenos distintos dentro da natureza, tá certo? É um exemplo de como pode existir uma sabedoria fora do homem, tá certo? Outro exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas é o seguinte: existe um monte de conhecimentos mineralógicos registrados nos tratados de mineralogia, não é verdade? Mas antes de estar nos tratados de mineralogia, eles estavam onde? Nos minerais. Mas, se não estivesse nos minerais, não teria sido possível puxá-los de lá para colocá-los sob forma verbal no livro, tá certo? Então, esta mineralogia dos minerais, este conhecimento mineralógico que está nos minerais, é um outro exemplo de como pode haver a sabedoria fora de nós, tá certo? Esses dois exemplos são tirados da natureza. Isso não quer dizer que a sabedoria esteja na natureza. Na natureza é só algo que está fora de nós, é uma instância, um domínio que está fora de nós, está além de nós, e um dos muitos nos quais nós podemos buscar e colher algo da sabedoria, tá certo? Então, a sabedoria é compreendida não como uma criação do homem, como uma criação cultural, como uma criação histórica, tá certo? Mas ela é compreendida de duas maneiras. Primeiro, ela é um conjunto de conhecimentos, mas não é só um conjunto de conhecimentos inerte, que esteja ali registrado de maneira morta, porque aquilo é também a presença de uma inteligência. Como disse Hertz, esta equação ela é mais inteligente do que aquele que a descobriu, isto é, ele mesmo. Ou seja, ele teve que ficar mais inteligente para ele chegar ao grau de sutileza desta equação, tá certo? Então, a sabedoria não é somente um conteúdo da inteligência, mas é uma inteligência. Está compreendendo? Então, à medida que você se aproxima desses conteúdos, você absorve algo desta inteligência. Ela, de certa maneira, te vivifica. Quer dizer, o indivíduo percebe que vamos dizer que esses conteúdos da sabedoria são amáveis, tá certo? Porque ele nota neles uma inteligência que é melhor do que a dele. Não é isso? Mas, por outro lado, para que haja amor a essa sabedoria, tá certo? Não basta só que ela seja muito interessante nos seus conhecimentos. É necessário que ela seja amável. Não é isso? E se fosse uma coisa terrível? Quer dizer, um mistério temível, que você abre a caixa preta e você morre. Não é isso? Então, somente um idiota iria buscar. Não é isso? Ou seja, a busca da sabedoria era entendida, vamos dizer, por Sócrates, Platão e Aristóteles, como algo que lhes faria bem, que era bom para eles. Então, de certo modo, o homem ama a sabedoria porque a sabedoria ama o homem. Ela é amável, porque ela é boa para o homem, ela de certo modo se oferece e lhe dá alguma coisa. Isso que a sabedoria dá não acrescenta ao homem somente um conhecimento teorético, mas de certo modo intensifica a sua maneira de ser. Também os três, ao usarem esta sentença de Pitágoras como definição da filosofia, estavam os três admitindo que a filosofia não é somente um conhecimento a adquirir, mas um tipo de conhecimento que, à medida que você o adquire, melhora você. Não é isso? Melhora você por quê? Porque, à medida que você absorve os conteúdos, tá certo, da sabedoria, eles, de certo modo, te centralizam em torno da sua inteligência, da sua capacidade de conhecer. E esta capacidade de conhecer é, para eles, o principal elemento constitutivo do ser humano. Ou seja, se o ser humano se define e se diferencia de todos os demais pela sua capacidade de conhecer, tá certo? De conhecer a realidade e de conhecer a própria sabedoria, que seria, vamos dizer, este aspecto mais inteligente e superior da realidade, então, à medida que você o conhece, você está realizando aquilo que é principal em você, que é exatamente a sua capacidade de conhecer. Portanto, vamos dizer,
um modo de existência que se intensifica e se aperfeiçoa à medida que se realiza. Tá certo? Ora, isso quer dizer que na sua busca da sabedoria, tá certo? O filósofo é guiado pelo que ele vê de amável na sabedoria, de acessível e de amável, tá certo? E é guiado, por isto mesmo, ele é guiado por uma imagem do sábio. Mas, quer dizer, o que seria o sábio? Seria a sabedoria personificada, quer dizer, a sabedoria como forma humana, que você sabe que você não vai realizar perfeitamente, tá certo? Mas é evidente que se existe a sabedoria, existe o sábio. Porque a sabedoria não é só conteúdo, ela é inteligência também. É isso? Então, esta imagem do sábio, não necessariamente o sábio humano, mas o sábio seria, digamos, pelo menos seria a personificação da sabedoria, seria a sabedoria como forma humana, a sabedoria compreendida como forma humana, tá certo? Isso aí pode ser visto ou num contexto religioso, num contexto mitológico, tanto faz, mas existe sempre essa imagem do sábio, tá certo? Como, por exemplo, nós veremos mais tarde, quando o filósofo Boécio, já era cristão, século V, VI, foi parar na prisão. Ele na prisão tem uma visão, tá certo, da sabedoria personificada como uma mulher que aparece e vai visitá-lo na cadeia, tá certo? E lhe ensina uma série de coisas, tá certo? Num contexto religioso, você pode personificar, vamos dizer, a sabedoria no próprio Jesus Cristo, como o Logos encarnado, em outros lugares, como o Buda, etc, etc, tá certo? Mas isso quer dizer que esta personificação da sabedoria é uma espécie de imagem que guia os esforços do filósofo, como se fosse isso que ele gostaria de ser quando crescesse, tá certo? Quer dizer, o sábio, embora seja uma possibilidade que o homem não vai realizar completamente, pelo menos nesta vida, é o tipo humano a que ele se dirige, de algum modo, tá certo? Muito bem. Os métodos para chegar lá são evidentemente de dois tipos. Primeiro, os métodos investigativos, tá certo? Que serão desenvolvidos e enormemente aperfeiçoados ao longo do tempo, começando, vamos dizer, pela dialética socrática, tá certo? Depois passando pela lógica de Aristóteles, por todos os aperfeiçoamentos lógicos da escolástica até hoje, tá certo? Pela entrada em cena do chamado método científico moderno, etc. Então, há um conjunto de métodos investigativos cuja história já é, por si só, vamos dizer, um assunto imensamente rico, tá certo? E, por outro lado, existem as disposições práticas de ordem psicológica e ética, tá certo? Quer dizer, o filósofo, à medida que ele pratica esses métodos, ele se transforma. À medida que ele adquire o conhecimento, tá certo? Ele se transforma, porque antes ele era o sujeito que não sabia e agora ele é o sujeito que sabe, tá certo? E Platão que enunciará esta frase famosa, ele diz: verdade conhecida é verdade obedecida. Porque se você sabe que 2 mais 2 é 4, mas você continua agindo como se fosse 5, você esquece que é 4. Tá certo? Então, isso quer dizer que a verdade que você adquire, ela não é somente um elemento de curiosidade naquele momento, mas é um guiamento para você. Você já sabe que, a partir do momento que você descobriu tal qual coisa, você sabe que as coisas são assim. Tá certo? Então, aquilo é uma baliza, tá certo? Um ponto de referência que você usará na sua vida e que se incorporará, vamos dizer, à sua, vamos dizer, ao direcionamento da sua conduta. Tá certo? Ora, então você vê que aí você tem uma série de polos. Por um lado você tem o sábio, tá certo? E
como o oposto dele, o filósofo. O filósofo é o sujeito que não é sábio, mas que se dirige ao sábio. E o sábio é o sujeito que não é filósofo. Tá certo? É o homem, o ser, tal, que não é filósofo, porque ele já é o conhecimento, já é a incorporação do conhecimento. Tá certo? Mas que eles de algum modo se buscam, como aquela mulher que representa a sabedoria buscará o filósofo Boécio na cadeia. Vendo que ele está ali isolado, triste, sofrendo, ela vai buscá-lo para consolá-lo do seu sofrimento. Tá certo? Então, esta imagem de um homem que busca a sabedoria, porque a sabedoria busca o homem, é central para o projeto filosófico. Isso aí, os três acreditavam nisso piamente. Tá certo? E, por outro lado, é evidente que a sabedoria busca o homem, porque, sendo da própria natureza do homem o conhecer, não é isso? Então é normal que o próprio objeto do conhecimento, que é a sabedoria, se volte para ele, tá certo? Porque a sabedoria, vamos dizer, seria também a própria estrutura da realidade, a própria lei que governa a realidade, tá certo? Se o conteúdo da sabedoria é a lei que governa toda a realidade, e se a realidade desta espécie de seres em particular, que é o ser humano, é conhecer, então fatalmente e logicamente o conteúdo da sabedoria busca o homem tanto quanto o homem o busca. Tá certo? Transformando-se nele, tá certo? À medida que o conhece, tá certo? No sentido do famoso verso do Camões, transforma-se o amador na coisa amada. Né? Quer dizer, a progressiva transformação, tá certo? Do filósofo em sábio, embora fique incompleta, porque o sujeito morre, tá certo? E a sabedoria, sendo eterna, só pode ser, vamos dizer, possuída integralmente num plano de eternidade. Quer dizer, embora essa busca não se complete, pelo menos nesta vida, é ela que orienta todo o esforço do ser humano, tá certo? Também fica bastante claro nesse projeto que se a verdadeira natureza distintiva do ser humano é a sua capacidade de conhecer, é somente nela que o ser humano se realiza. Não é isso? E que todas as vidas que não são voltadas para este objetivo, mas que de algum modo participam dela, num nível maior ou menor, são como que vidas frustradas, vidas que não chegaram, tá certo, a manifestar plenamente a capacidade humana central. O que é natural, porque isso acontece em todas as espécies animais. Não há nenhuma espécie animal na qual todos os membros realizem plenamente as potencialidades daquela espécie. Tá certo? Então, o exemplo mais característico são os famosos girinos, quer dizer, de 5 milhões de girinos, 2 ou 3 se transformam em sapos. Os outros ficaram como proto-sapos, sapos possíveis. Não deixam de ser sapos. Eles não chegam a ser sapos, mas não deixam de ser sapos, porque não é outra coisa. Tá certo? Não é porque o girino não virou sapo que ele vira outra coisa, que ele vira abacate, tomate, não. Tá certo? Então, do mesmo modo, o número de seres humanos que realiza efetivamente a natureza central do ser humano, que é a realização dessa capacidade distintiva, que é a capacidade para o conhecimento, esse número é muito pequeno. Tá certo? E os outros ficam aquém, quer dizer, que são formas de vida frustradas. Mas se não chegam a realizar a sua humanidade, nem por isso deixam de ser humanos, não são outra coisa. É apenas, vamos dizer, como se fossem linhas de desenvolvimento que vão todas na mesma direção, e não vão mudar de direção por causa disso. Mas umas vão mais longe, outras ficam mais perto, tá certo? Mais ainda, o indivíduo que não descobriu ainda que esta é a finalidade da sua existência, nem por isso ele deixa de tender a ela intensamente. Por quê? Você, diante do sujeito mais burro, brutal e inconsciente que exista, tá certo? Você só dirá que ele é humano, tá certo? Porque um sinal disto você vê nele.
alguma capacidade, pelo menos potencial, tá certo? De compreender, ele tem. Não é isso? Se ele não chega a exercê-la, tá certo? Você nunca reconhece isto como uma situação terminal. Você reconhece aquilo como uma imperfeição. Não é isso? Se existe alguma natureza, tá certo, no ser, então essa natureza busca se realizar. Quer dizer, todo ser busca a realização daquilo que é natural nele. E esta busca é a própria natureza dele. Não é isso? Por exemplo, não existem leões vegetarianos. Não é isso? Você pode procurar, você não vai achar. Não é isso? Agora, existem leões incapazes de digerir carne. Não é isso? Você vai dizer, esse leão está doente. Ele não virou outra coisa, ele não virou uma vaca. Está compreendendo? Ele pode ficar tão mal, tá certo, que só consiga digerir outras coisas. Tá certo? Fazer uma sopinha de vegetais para dar para o leão. Pô, é possível, o leão chega a esse ponto. Mas você não vai dizer, ele virou outra coisa. Não, ele está privado da possibilidade de realizar o que nele é natural nesse momento. E mesmo que ele permaneça assim até morrer, é porque há algo de errado com ele, não porque ele mudou de natureza. Ele não passa a ser outra coisa. Está compreendendo? Então, mesmo que o homem não realize isso, e olha, a realização disso é altamente complexa, mesmo que ele não chegue sequer a perceber que essa é a natureza distintiva dele, mesmo que ele pense outra coisa a respeito dele mesmo, isso continuará sendo o caráter distintivo dele. Está entendendo? Note bem que para formular este projeto desta maneira, não era absolutamente necessário que nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles tivessem plena clareza deste ponto. E claro que não tinham, porque eles apenas estavam enunciando o começo da história. Mas a discussão do que é este caráter distintivo, tá certo? E do que é esta capacidade de conhecer, ela prossegue até hoje. Na segunda metade do século XX existem descobertas importantes a esse respeito. Está compreendendo? Então, a imperfeição e até a nebulosidade inicial do projeto não impedem que ele seja exatamente o projeto tão como está definido. Agora, por exemplo, você pode negar o projeto já, por exemplo, como objeção de não. O conhecer não é próprio da natureza humana. O próprio da natureza humana é fazer outra coisa. Você pode até dizer isso. Tá certo? O primeiro que dissesse isso entraria na história da filosofia como um sujeito que está se opondo àquele projeto em nome de tais ou quais razões. Está compreendendo? E pode ser até que se chegasse a um ponto de esta pretensão filosófica ser totalmente impugnada. Agora, desde logo, eu tenho que declarar qual é a minha posição em face de tudo isso. Tá certo? Para que eu não vou colocar, vamos dizer, os meus valores e as minhas escolhas só no final do curso. Eu creio que o projeto filosófico sobrevive, está inteiro, tá certo? E que nada o derrubará. Não é nada. Tá certo? Porque mais tentativa do que houve ao longo desses 2.400 anos não é possível. Tá certo? E todas as outras alternativas eu acho que já foram tentadas. Tá certo? Acho que ele conserva a sua validade integral. Eu creio que todos os demais projetos, inclusive de ordem religiosa, só podem ser validados por ele. Tá certo? E acredito mesmo que ele é um componente essencial e que ele é a própria manifestação essencial da natureza humana. Isso eu continuo acreditando. Eu não posso dar uma prova total disso, eu posso dar, vamos dizer, argumentos de ordem probabilística. Para provar que esta é, das alternativas, é a mais provável. Tá certo? Mas eu tenho a impressão que a própria narrativa da história da filosofia lhes mostrará isso aí. Mas muito bem, então, você tem uma polaridade aí que é, vamos dizer, por um lado, o sábio, tá certo? E por outro lado, o filósofo.
O filósofo é aquele que não é sábio, mas que tende ao sábio. E o sábio é aquele que não é filósofo, mas que busca, tá certo? O filósofo. A partir dali você vai ter uma outra subdivisão, uma outra polaridade, tá certo? Que é, vamos dizer, a dos métodos investigativos, tá certo? Por um lado, que são os métodos voltados para o objeto do conhecimento, e do outro lado, os métodos éticos, práticos, pedagógicos, etc., etc., que se voltam para o próprio sujeito do conhecimento, para o próprio filósofo. Então, por um lado, você investiga como se deve investigar, como se busca o conhecimento, e por outro lado, se pergunta o que eu preciso ser na prática para eu ser capaz de obter a sabedoria. Não é isso? Então, e além dessas duas polaridades, que nós podemos até desenhar num quadro, você faz uma bolinha aqui escrito sábio, outra bolinha escrito filósofo, outra bolinha escrito métodos investigativos e do outro métodos práticos, tá certo? Existe uma outra polaridade, tá certo, que é a da aproximação ou afastamento em relação ao projeto filosófico. Tá certo? Então nós formamos aí uma cruz de 6 pontas. Tá certo? E vocês verão que toda a narrativa da história da filosofia, tá certo? Em cada momento existe uma colocação diferente dessa cruz de 6 pontas, mas sempre jogando com os mesmos fatores. Não é isso? Isso quer dizer que para o estudo de isso aqui nos fornece, vamos dizer, uma tipologia geral na qual se enquadram todas as filosofias e todas as correntes de pensamento que nós vamos estudar. Em cada uma delas há uma imagem do sábio. O que é o sábio? O sábio é a inteligência imanente à realidade como um todo. A inteligência que existe na realidade, que não está em nós, tá certo? Mas ao contrário, nós é que estamos nela, nós somos um dos elementos dessa realidade, tá certo? Então, cada filosofia terá uma imagem do sábio e, portanto, uma concepção do que deve ser o filósofo. Estão compreendendo? Em função disso, ela terá uma imagem de quais são os métodos investigativos e, portanto, isso terá repercussões de ordem psicológica, ética, pedagógica, etc., etc. Tá certo? E tudo isso, então, dando um posicionamento mais próximo ou mais distante do projeto filosófico originário. Quer dizer que as filosofias podem ser catalogadas tipologicamente em função desses 6 fatores, conforme o posicionamento que você tem numa delas, tá certo? Dali se decorre por implicação, vamos dizer, ou consciente ou inconsciente, ou implícito ou explícito, certo? Uma diferente modulação de cada um dos outros 5 fatores. Tá certo? Então, em Aristóteles existe, vamos dizer, uma tipologia das narrativas possíveis. Ele está se referindo sobretudo a narrativas ficcionais, lendas, teatro, etc., etc. E ele faz uma catalogação das narrativas conforme o grau de poder dos seus personagens. Então, vamos dizer, qual é o personagem mais poderoso que existe? É um deus, ou um semideus, uma criatura divina. Mas pode tudo. Então, se você conta a história de Júpiter, tá certo? Ou a história de Jesus Cristo, tá certo? Ou a história do Buda, você está falando de um deus. Não é isso? Pouco importa se teologicamente seja um deus autêntico ou inventado. A narrativa se refere a ele como um deus. Não é isso? Então, a história será o quê? A sucessiva manifestação da sua onipotência que está escondida de início. Não é isso? Então, isso aqui, o intérprete de Aristóteles, que é o crítico canadense Northrop Frye, denomina narrativa mítica. Abaixo da narrativa mítica, existe a narrativa que ele chama lendária. Narrativa lendária já não tem como personagem um deus ou um semideus, mas um ser humano, tá certo? Que por um motivo qualquer
tem uma ligação íntima com Deus ou com os deuses ou com o que está para o lado de lá. Ele de algum modo se comunica e recebe uma ajudinha, tá certo? Isto faz com que no seu confronto com o mundo, tá certo? Ele não tem, vamos dizer, a vitória a priori que está assegurada a um Deus, tá certo? O mundo para ele oferece resistência, dificuldade como qualquer outro ser humano, só que ele vence porque há uma intervenção de um fator supra-humano. Por exemplo, a história de Moisés. Não é isso? Então, vamos dizer, se Deus fosse atravessar o Mar Vermelho, isso não seria nenhum problema, porque ele já estaria atravessado, não é isso? Deus está do lado de cá e já está do lado de lá ao mesmo tempo. Então não seria problema algum. Para Moisés isso já era um problema. Mas ele resolve o problema por quê? Porque houve uma intervenção, tá certo? De um poder que era superior ao dele, mas que era simpático a ele. Então isso chama narrativa lendária. Tá certo? Abaixo desse existe um terceiro tipo de narrativa em que o herói já não é assistido por poderes divinos ou angélicos, mas às vezes ele consegue mudar o destino porque ele é uma pessoa de grande qualidade. Ou qualidade física, é muito forte, ou qualidade moral, é muito corajoso, ou é muito nobre, ou é muito alguma coisa. Está entendendo? No mínimo tem muito dinheiro. Tá certo? Então tem que ser uma pessoa especial por algum motivo. Tá certo? Então, geralmente isso é simbolizado no teatro, por exemplo, pelo fato de que são reis, príncipes, nobres, ou comandantes militares, ou profetas, uma coisa assim. Né? Então, também tem um poder a mais do que os outros, devido não a uma assistência explícita de poderes divinos, mas devido à sua qualidade, tá certo? Superior à normal. Isso aí o Frey chama de gênero imitativo elevado, narrativa imitativa elevada. Você já vai entender por que é chamado assim. O quarto tipo de narrativa é o que tem como personagem um de nós. Uma pessoa que nem é melhor nem pior que os outros, tem que ter, vamos dizer, os poderes normais de um ser humano. É certo? Então que, vamos dizer, enfrenta as situações usando, né, a sua própria razão, sua inventividade, então, dentro dos limites normais, né, da mediocridade humana. Tá certo? Então isso chama-se imitativo baixo. Os dois são imitativos que se baseiam, vamos dizer, na realidade humana observável. Tá certo? Então, nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que são muito mais corajosas que as outras. Não é isso? Ou que se tornam tais em certos momentos. Não é isso? Mas sabemos que, em geral, nós não somos assim. As duas coisas são reais nesse sentido. Né? E por isso esses dois gêneros são chamados de imitativos. Finalmente, o quinto tipo de narrativa, o Frey chama de narrativa irônica. A narrativa irônica é aquela na qual o personagem está abaixo da situação. Ele não tem capacidade para lidar com a situação. Então, repetindo, a narrativa mítica, o herói é um deus, portanto ele é o dono da situação. Não é isso? Na narrativa lendária, o herói se sobrepõe à situação com a ajuda de fatores ou forças divinas. No terceiro tipo, ele luta com a situação, tá certo? Podendo vencê-la, porque é uma criatura nobre, qualificada, mas podendo também ser derrotado. Tá certo? Mas será uma derrota que não o desqualifica. Está compreendendo? Na quarto tipo de narrativa, bom, o sujeito às vezes perde, ou às vezes ganha, porque tem sorte ou tem azar, como todos nós. Tá certo? E no quinto tipo, o sujeito está definitivamente abaixo da situação. Ele não compreende a situação, ou porque ele é muito burro, ou porque ele é doente, ou porque ele é muito pobre, ou porque ele é muito jovem, ele tem algo a menos. Está entendendo? Como, por exemplo, se vocês leram O Processo do Kafka, é característica narrativa irônica, porque o sujeito não entende lufas do que está ali acontecendo. Não é isso? Muito bem. Por que eu citei isso aqui?
Porque os modelos de narrativas ficcionais são os modelos de vida possíveis. As narrativas que nós podemos inventar, vamos dizer, são uma espécie de resumo das narrativas que nós podemos viver. Não é isso? Isso quer dizer que historicamente nós também encontraremos esses 5 enredos. E se nós vamos considerar as filosofias não como estruturas doutrinais prontas, mas como ações humanas que se desenvolvem no tempo, buscando ou realizar, ou impugnar, ou substituir um projeto originário, cada capítulo, cada filosofia, a narrativa dos esforços de cada filósofo para fazer o que ele quer fazer, também estará incluída dentro dessa tipologia. Entendeu? E no que esses modelos, esses tipos de filosofia, se distinguirão conforme esta escala? Então, você, em primeiríssimo lugar, você terá as filosofias que são diretamente, vamos dizer, uma expressão da sabedoria. O que, vamos dizer, se entendem como tais. Então, evidentemente, aí você terá doutrinas de tipo oracular ou profético. Deus falou pela boca do filósofo. Não é isso? Mas, em segundo lugar, você terá, vamos dizer, o que nós vamos chamar de filosofias lendárias. Tá certo? São aquelas na qual, vamos dizer, o filósofo teve, vamos dizer, uma aproximação tão grande da sabedoria que algo dela aparece já direto na sua filosofia. E este é exatamente o caso de Sócrates, Platão e Aristóteles. Estão muito próximos ainda, tá certo? De uma visão da sabedoria que é como se quase estivessem tocando. Pelo menos eles próprios se entendiam assim, e os que os cercavam também. Tá certo? Então, por exemplo, Platão tinha plena consciência, tá certo, de possuir nele certos conhecimentos que ele mesmo não conseguiria explicar. Não é isso? Muito menos escrever. Daí o famoso ensinamento oral. Ele diz: existe uma parte do nosso conhecimento que não é possível você registrar por escrito, que só vai poder passar, vamos dizer, quase que pela presença física do filósofo. É isso? E dizia ele, essa é justamente a parte mais valiosa que faz ele ser um filósofo. Isso quer dizer que este tipo de filosofia, que nós chamaremos de lendária, tá certo? Ela tem um certo lado que nós podemos até chamar iniciático, porque vamos dizer, o ensino dela é uma transmissão direta, tá certo, de algo que está para além do que você disse. Então, conscientemente, o filósofo que está nesta faixa, ele admite que há uma parte do que ele vai transmitir que não pode ser registrado por escrito e que, de algum modo, se transmitirá aos seus discípulos um tipo de impregnação misteriosa, mas que de fato existe. Não é isso? Como é que nós sabemos que existe? Eu digo, mas é a coisa mais simples do mundo. Se você conhece uma pessoa mais sábia do que você, o que ela passa para você? Só o que ela disse? Passou milhões de coisas que você sabe que existe, mas que às vezes você não consegue nem dizer. Não é isso? Então, aí se entende então, o ensino, o aprendizado da filosofia como uma experiência humana real. Em seguida, existe um outro tipo de filosofia que seria, seguindo a nomenclatura, diremos que é a filosofia imitativa elevada. Tá certo? Então, o filósofo já não tem mais, vamos dizer, aquela proximidade ou aquele desejo intenso de uma sabedoria vista ou entrevista como, vamos dizer, um objeto de conquista próximo. Tá certo? Mas pela sua qualidade ele se aproxima dela.
Em seguida, temos um tipo de filosofia que já não tem mais referência à sabedoria. Mas que é a discussão de problemas nossos de todo dia. E tem uma filosofia que é a reflexão sobre sua própria incapacidade. A reflexão da própria impotência cognitiva. Isso existiu em todas as épocas. Porém, historicamente, ao longo da nossa narrativa, nós veremos que os modelos mais baixos de filosofia alcançam um certo prestígio nos últimos 2 séculos. E tendem, de certo modo, a dar o tom da época, embora os outros tipos não desapareçam. Quer dizer, nós não podemos dizer que existe uma linha uniforme que vai desde a filosofia mítica e da lendária até a irônica. Não, não tem isso, tá certo? Tem época que você tem todas juntas, tem época que predomina uma, tem época que predomina outra, tá certo? Mas, se nós vimos, não é a história da filosofia, mas é a história da cultura em geral, isso é do que as pessoas falam, você verá que na preferência das épocas, às vezes existe um destaque maior para uma ou para outra. Embora as outras continuem existindo. Né? Então, este é o sentido que Sócrates, Platão e Aristóteles viam na sentença de Pitágoras e na autodefinição de Pitágoras como amigo da sabedoria e o amante da sabedoria. Tá certo? Quando chegar no último grau, pode haver a rejeição da sabedoria, pode haver a negação de que ela exista, tá certo? E pode haver a luta de vida e morte contra ela. É isso? Então seria a forma, vamos dizer, de uma antifilosofia. Né? Muito bem, está entendido até aqui? Então, o primeiro componente do projeto socrático é esse fato de que Sócrates assume a autodefinição pitagórica, tá certo? De amante da sabedoria, tá certo? Mas, com isso, nós ainda não definimos, não delineamos totalmente o projeto, tá certo? O projeto tem uma série de outras características. Para compreender essas características, nós temos que entender que esse projeto surge não do ar, não porque sim, não porque Sócrates deu na cabeça dele de fazer isso, não apareceu porque sim, mas apareceu em resposta, vamos dizer, a uma situação humana bem definida. Essa situação pode ser descrita, vamos dizer, pelos seguintes elementos que a compunham. Em primeiro lugar, a decomposição da religião grega tradicional. Na época de Platão, por exemplo, Platão se queixava de que naquela época eles já não entendiam, vamos dizer, as narrativas antigas, já não entendiam Homero. Quer dizer, Homero já não era a fonte original da revelação, Homero é um sujeito que simplesmente registrou por escrito certos elementos míticos que vinham de muito longe, tá certo? Então, Platão se queixava de que esses escritos já tinham perdido significação, as pessoas não conseguiam atualizar o sentido deles. Vamos dizer, com a decomposição, vamos dizer, da religião grega surgem vários fenômenos. Quer dizer, um dos fenômenos é, vamos dizer, a poesia lírica, que hoje está reunida na chamada antologia greca. Tá certo? A poesia lírica é uma poesia de expressão individual, tá certo? Onde existe, vamos dizer, uma tentativa da parte de certos indivíduos, tá certo? De captar certas realidades, tá certo? Que estão para além do sensível e, de algum modo, registrá-las por escrito através da linguagem poética, tá certo? Então surge a poesia lírica como poesia de expressão individual, o que não era o caso da poesia antiga de Homero, tal, que de maneira alguma Homero ainda era uma poesia pedagógica, tá certo? Para o uso da coletividade, era um patrimônio da coletividade. Quando surge a poesia lírica, então isso quer dizer que esse senso, vamos dizer, da participação coletiva, né, num destino mítico já tinha desaparecido, já tinha se desfeito, tá certo? Então, parece que a única possibilidade de reencontrar um sentido mítico da existência estão agora
recolhidas à intimidade dos indivíduos. Quer dizer, a coletividade perdeu isso de vista, mas alguns indivíduos podem, em certos momentos, ter certas percepções, tá certo, de um sentido da existência que eles tentam, então, expor poeticamente. O segundo fenômeno, vamos dizer, são seitas mais ou menos esotéricas e místicas, tá certo, que procuram também, vamos dizer, em círculos pequenos, né, reencontrar, vamos dizer, algum tipo de visão ou de experiência do sentido da vida, tá certo? Mas não num nível coletivamente válido, mas válido só para eles, só para quem fizesse parte da seita, tá certo? O terceiro elemento, componente, era que eles já tinham alguns séculos de prática da retórica. A retórica era uma arte muito desenvolvida já no tempo de Sócrates, tá certo? E a retórica criava os meios de expressão verbal, de modo que as pessoas pudessem, vamos dizer o que pensavam, tá certo? E dizendo o que pensavam, criava a possibilidade de uma intercomunicação, não é isso? No entanto, a retórica só se preocupava realmente com a expressão, tá certo? E com a expressão persuasiva, não é isso? Ó, se não há expressão e não há expressão persuasiva, então não há nem mesmo a possibilidade da discussão, tá certo? Mas com todos os instrumentos, né, literários literários, oratórios e persuasivos criados por séculos de prática da retórica, o que acontecia? Acontecia que, ao mesmo tempo, havendo, vamos dizer, a decomposição da unidade religiosa, mítica do povo, tá certo? Havia, ao mesmo tempo, os instrumentos linguísticos prontos, né, para que milhares de experiências individuais ou grupais independentes se expressassem e entrassem em confronto umas com as outras. Tá certo? Se houvesse uma perda de unidade, presta atenção que isso aqui é fundamental. Se houvesse uma perda de unidade, né, do sentido da vida, sem o concomitante desenvolvimento dos instrumentos expressivos, tá certo? Então, a perda de unidade seria vivida apenas como uma desorientação e cegueira, e seria vivida quase que inconscientemente, não sendo possível a discussão pública em torno dela. Então, compreende? É o que acontece no Brasil hoje. Então, a diferença entre nós e os gregos da época de Sócrates é essa. Não há efetivamente os instrumentos verbais de expressão. As pessoas não conseguem dizer o que estão vendo, o que estão sentindo. Quando se procuram se expressar de algum modo, não tendo instrumentos para dizer efetivamente o que estão vivenciando, elas usam estereótipos aprendidos e acabam dizendo outra coisa. Está entendendo? Então não é possível a discussão pública. Mas na época de Sócrates havia a concomitância desses dois fatores. E esses dois convidam, de certo modo, ao surgimento do projeto filosófico. Porque, por um lado, havia uma grande confusão e desorientação, a perda do sentido de unidade, e, por outro lado, havia uma imensa capacidade, vamos dizer, verbal pública. Está compreendendo? Então, quer dizer, está tudo armado para que você possa montar uma discussão, porque cada um está pensando um negócio completamente diferente e eles são capazes de dizer o que estão pensando. Eu disse desses três fatores, que havia a decomposição da religião grega, o surgimento da poesia, tá certo? Da poesia lírica, o surgimento das seitas e, vamos dizer, o desenvolvimento da retórica. São 4 fatores. Existe um quinto fator que será decisivo, que é o altíssimo desenvolvimento que estava sendo alcançado pela ciência geométrica. Tá certo? Então, a ciência geométrica dava, vamos dizer, à cultura da época, a certeza de que era possível obter um conhecimento certo, exato e demonstrável a respeito de alguma coisa. Embora essa coisa fosse pouquinha, eram apenas figuras geométricas. Tá certo? Sócrates entra em cena justamente nesta hora, tá certo? E ele arrisca a possibilidade de que aquilo que se estava fazendo em geometria talvez se pudesse fazer para outros setores do conhecimento. E se era possível fazer isto, talvez fosse possível
responder àqueles milhares de indagações, aquelas milhares de indagações que estavam surgindo da decomposição da religião grega e da proliferação dos discursos retóricos. Tá certo? Então, o primeiro componente do projeto socrático, a absorção da definição pitagórica compreendida tal como eu lhes expliquei. Segundo componente, a aposta na possibilidade do conhecimento demonstrativo, apodíctico, científico. Não é isso? Como resposta às questões culturais do ambiente. Não é isso? Terceiro componente. Se há uma situação na qual, vamos dizer, a unidade da consciência social coletiva já se desfez, então a iniciativa já não está mais nas mãos, vamos dizer, da sociedade e dos seus representantes oficiais, mas nas mãos de indivíduos isolados que queiram se apresentar para tentar resolver o problema. Não é isso? Então, isso quer dizer que Sócrates assume, ao propor, vamos dizer, ao assumir a identidade de amante da sabedoria, tá certo? E ao apostar na possibilidade da existência de um conhecimento apodíctico e demonstrativo, tá certo? A respeito dos assuntos de discussão geral, ele assume a identidade do indivíduo que sabe algo que os outros não sabem. Claro que a gente vai precisar mais tarde acrescentar alguns outros fatores que eram, vamos dizer, já essas investigações, vamos dizer, parcelares feitas pelos filósofos pré-socráticos. Tá certo? Mas note bem que eles não estavam, os filósofos pré-socráticos, eles ainda não estavam entrando no debate coletivo, eles não estavam tentando resolver questões de interesse geral, mas apenas certos problemas que eles mesmos tinham colocado. Agora, Sócrates não, Sócrates vai discutir coisas que as pessoas queriam saber, as pessoas da rua queriam saber. O que é a justiça, o que é o melhor Estado, o que é o bem, o que é o mal, está compreendendo? Então, eram questões, vamos dizer, de interesse prático real para as pessoas. Agora, quando Anaximandro ou Tales perguntaram de que tudo é composto, eu digo, peraí, certamente isso não é um debate público, não é isso? É uma questão que um cientista, um homem de ciência, colocou para ele mesmo, um investigador colocou para ele mesmo e tentou responder. Tá certo? Então, por isso mesmo, vamos dizer, todas estas investigações pré-socráticas, por valiosas que sejam, elas não adquirem, vamos dizer, a importância, vamos dizer, de um fenômeno de mutação histórica como é inventado por Sócrates. Sócrates coloca à disposição de todo mundo uma possibilidade cognitiva que ninguém conhecia. Ninguém tinha pensado nisso. Não é isso? Então, e, ademais, vamos dizer, todas as teorias dos pré-socráticos, nenhuma delas foi provada. Era apenas um verdadeiro achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Tá certo? Então, as filosofias pré-socráticas estão ainda dentro da clave retórica ou até poética. Você pode interpretá-las ou como poetas líricos que estão expressando certas impressões, ou como retóricos que têm certas opiniões e dizem, eu acho que é assim e pronto, está acabado. E tenta ser persuasivo. Mas já não é isso que Sócrates está fazendo. Ele diz, olha, existe um jeito de você obter uma certeza muito maior. Era isso que ninguém tinha. Ideia, sobretudo, todo mundo tinha. Opinião, todo mundo tinha. O que não tinha, vamos dizer, é a via da certeza. Só tinha isso em geometria. Você não pode, com base da geometria, você resolver os problemas do Estado, da moral, da conduta, etc. Realmente não pode. Sócrates percebe que a maneira de você conduzir uma discussão em torno de alguma coisa é decisiva para o sucesso ou fracasso dessa discussão. Não o sucesso ou fracasso em persuadir o outro, mas o sucesso ou fracasso em descobrir alguma coisa. Tá certo? Então, ele começa a crítica do discurso retórico. O que é o discurso retórico? É a opinião. Ele começa o exame crítico da opinião. Tá certo? Então, ele ensina que é possível você confrontar várias opiniões que se contradizem umas às outras. Tá certo?
e articular a investigação de tal modo que alguma coisa um pouco melhor do que as várias opiniões emitidas aparece e obtém imediatamente o consenso de todos. Tá certo? Então ele descobre a maneira de, da discordância, produzir uma concordância. Tá certo? Em torno de algo que aparece como evidente para todos. É isso? Ora, pelo simples fato de ele ter feito isso, ele nos permite definir de uma vez por todas, tá certo? Certos conteúdos que permanecerão, vamos dizer, inerentes ao próprio projeto filosófico ao longo dos tempos. E as características poderão, evidentemente, ser impugnadas por não filósofos, por antifilósofos, por parafilósofos, por metafilósofos, pelo diabo, entendeu? Então, em primeiro lugar, a filosofia, tal como Sócrates a entende, é uma investigação feita pelo indivíduo e pela qual ele consegue um nível de certeza maior do que a coletividade inteira tem. Veja que até então não se conhecia a ideia de nenhuma verdade, a não ser aquela verdade que era reconhecida por toda a sociedade, porque enunciada pelos seus representantes qualificados. Então quer dizer que com Sócrates aparece uma coisa que modifica, não é o panorama da Grécia, modifica o panorama universal. Surge um novo tipo de portador da verdade, que não é o representante da coletividade, não é o representante da sociedade. Tá certo? Mas é um indivíduo que sabe o que os outros não sabem. E que não pode impor o que ele sabe, a não ser a outro que também saiba e que, portanto, seja detentor da mesmíssima autoridade dele. Isto é uma novidade radical na história humana. Entenderam? E esta possibilidade, uma vez enunciada e assumida por Sócrates, que pagou com a sua própria vida por isso, é isso? Ela reaparece geração após geração. Quer dizer, esta possibilidade é demonstrada sucessivamente por novos e novos e novos indivíduos que apostam nessa possibilidade e a realizam. Às vezes sendo punidos por isso e às vezes sendo recompensados por isso, conforme, né, a maneira que o meio em torno receba isso. É certo? No caso de Sócrates, é até natural que o meio reagisse com uma certa violência, porque a coisa era muito esquisita. Note bem que a palavra verdade ela tem basicamente três acepções. A primeira é a verdade de um testemunho. E é uma verdade colocada no passado. Isso é, eu dou testemunho do que eu vi. Então, digamos que esse é o sentido jurídico da palavra verdade. Não é isso? Agora, existe um outro sentido da palavra verdade, que é a verdade voltada para o futuro. Quer dizer, quando o sujeito promete e cumpre. Então, ele é confiável. Se ele diz a verdade com respeito ao passado, ele deve ser confiável com relação ao futuro. Se ele contou a coisa realmente como ele viu, então o que ele prometeu, muito provavelmente ele vai cumprir. Tá certo? Mas Sócrates entra ali com a ideia da verdade teorética. O sujeito que diz que 2 mais 2 é 4, quer dizer, a verdade é exatamente o tipo de verdade que se aparece na geometria. O sujeito que diz que a soma dos quadrados dos catetos dá o quadrado da hipotenusa, ele não está nem relatando um passado, nem prometendo uma coisa para o futuro. Ele está anunciando um tipo de verdade que é supratemporal. Não é isso? E nós podemos entender que até este momento em que Sócrates
quer dizer, personifica esse novo tipo de verdade, ele era desconhecido, só era conhecido na geometria, mas os próprios geômetras, evidentemente, não tinham se dado conta da tremenda importância do que eles tinham descoberto. Ora, a verdade que se afirma, como testemunho e como fidelidade, como confiabilidade, tá certo? É o tipo da verdade que se personifica numa autoridade coletiva, num governante. Ele é confiável, porque nós sabemos a história dele e o que ele promete ele cumpre. Então, a verdade, até então, era compreendida mais como confiabilidade. Confiabilidade no testemunho, tá certo? E fidelidade à promessa. Não é verdade teorética. Não é isso? É verdade no sentido jurídico ou profético. Não é isso? Então, isso quer dizer que, se a noção de verdade era assim, a de falsidade não era falsidade teorética, não, mas era a ideia de mentira ou de falsa promessa. Então isso quer dizer que a verdade era a verdade da comunidade, que confiava em certas pessoas, porque conhecia o seu passado e confiava no que eles podiam dizer no futuro. E a falsidade era o sujeito que rompia o pacto. Está compreendendo? Agora, o tipo de verdade de que Sócrates está falando escapa completamente dessa clave. E como é que você vai explicar a verdade teorética, o 2 mais 2 é 4, tá certo? Em termos de confiabilidade, tá certo? Ou de falsa promessa. Não enquadra de jeito nenhum. Tá certo? Isso quer dizer, existem estudos maravilhosos do Eric Voegelin sobre isso aí, que até um certo ponto da história humana, a ideia de verdade estava identificada com a própria confiabilidade da coletividade humana, personificada no seu chefe ou governante. Então, aquele que se opunha ao chefe ou governante, tá certo? Não era confiável, portanto, era mentiroso. É o cara que está fora do pacto. Está compreendendo? E agora, Sócrates descobre um tipo de verdade que não depende absolutamente da confiabilidade dele. Ou seja, mesmo que ele fosse o maior salafrário da paróquia, ou mesmo que todos os geômetras fossem salafrários, o quadrado dos catetos continua, a soma do quadrado do cateto continua dando o quadrado da hipotenusa. Então, é uma verdade que independe da sua vontade ou da sua confiabilidade. É uma verdade que você só tem que conhecer, admitir e obedecer, porque agora você já sabe que 2 mais 2 é 4, você não pode mais dizer que 2 é 2, 2 mais 2 é 5. E que, sendo independente da sua vontade ou da sua decisão, também é independente da confiabilidade do chefe. A ideia, vamos dizer, da verdade demonstrativa e apodíctica, ela aparece realmente com a geometria. Quer dizer, aquele negócio fala, não tem escapatória, é assim mesmo. Não havia nenhuma outra ciência suficientemente desenvolvida para dar este modelo. E Sócrates, a única coisa que ele faz é extrapolar isso para outros domínios. Ele diz o mesmo tipo de confiabilidade, com certos limites, é claro, é possível alcançar em outros domínios. Acontece que a partir do momento que você faz isso, você é o portador e o enunciador de uma verdade que, embora seja superior a toda a coletividade, ela só aparece para quem a percebeu. Então essa é a situação paradoxal do filósofo, que faz com que, por um lado, ele tenha autoridade de quem sabe, e por outro lado, não tem autoridade nenhuma, porque essa autoridade só vale para quem sabe também. E que, portanto, compartilha da mesma autoridade. Como é que se transmitia até então, vamos dizer, as verdades socialmente admitidas? Por simples repetição, por pregação. Mas a nova verdade já não pode ser transmitida assim, porque ela nada tem a ver com a autoimposição de uma autoridade.
mas ela tem a ver com a conquista de uma autoridade por aquele que está recebendo o ensino. Está compreendendo? Quando o chefe te dá uma ordem, você não se torna chefe. Você compreende a ordem, obedece, mas nem por isso você se torna chefe. Não é isso? Mas, se eu tenho conhecimento filosófico que eu transmito a você e você absorve, você é filósofo. Daí a necessidade do diálogo. Né? Porque não se trata de um ensino magisterial, no qual o indivíduo vai poder te dar uma verdade pronta. Eu digo, mas dentro da verdade pronta você não vai entender nada. Se você não fizer os passos, dialéticos ou lógicos necessários, você não vai entender. Se você fez, então agora você compreende que 2 mais 2 é 4, mas não é porque eu falei. É porque você mesmo compreendeu. Está entendendo? Então isso é que é a autoridade paradoxal do filósofo. E Sócrates é o primeiro que encarna com plena consciência. Mas note que esta situação já havia sido antecipada no teatro grego. No teatro grego aparecem muitas situações em que um determinado indivíduo percebe, para além das leis que a sua comunidade admite, certas leis não escritas de ordem divina. Como é o caso de Antígona, que discute com o governante dizendo, espera, existem leis que estão acima daquelas que você representa. Mas com que autoridade ela diz isto? Com a autoridade de quem percebeu isto. E o outro vai aceitar a autoridade dela só se ele perceber também. Senão, não. Estão compreendendo? E como é que se transmite, então, esta autoridade? É pela discussão, tá certo? Discussão que exerce uma função, agora, similar à da retórica, mas com um tipo de retórica dupla, que tem que, vamos dizer, ser complementada pela participação do outro lado. Ou seja, uma dupla retórica. Um discurso duplo. Um que vem e outro que vai. Está compreendendo? E é por isso que chama dialética. Por ser uma confrontação de dois discursos. Isso quer dizer que os dois lados de uma disputa dialética, de uma disputa retórica, são absorvidos na dialética. Não é isso? Então isso quer dizer que o teatro grego já tinha obscuramente entrevisto a possibilidade de, às vezes, um indivíduo, tá certo, falar em nome de uma autoridade que transcende a autoridade da sociedade, mas que a sociedade não é obrigada a aceitar. Está compreendendo? Quer dizer, esta problemática, vamos dizer, a autoridade inerente da verdade, tá certo? Mas que só aparece num portador que não é socialmente reconhecido como tal, já tinha aparecido no teatro grego. Ora, isso quer dizer que a sociedade grega, através do teatro, estava, de certo modo, preparada para essas situações. Você vê que o teatro grego não era só um teatro como o nosso, o teatro tinha uma função cívica. E qual era a função cívica dele? É lembrar a coletividade a possibilidade desse tipo de verdade que transcende a própria autoridade que promove o próprio espetáculo teatral. Por isso mesmo, às vezes aparece no teatro grego o inimigo, isso é, o representante da nação inimiga aparece como um herói trágico. E vendo o destino trágico do inimigo, os gregos vão chorar e lamentar a morte daquele. Às vezes aparece também, quer dizer, há uma peça de Ésquilo que agora até esqueci qual é. É, os Suplicantes. Em que dois camaradas estão fugindo de um país e vão parar lá numa ilha e pedem asilo. Pedem para o rei. O rei quer dar asilo para ele, mas de repente ele pensa, peraí, mas se eu dou asilo para vocês, eu estou arrumando uma guerra com o outro lá, então eu não posso
Não posso tomar essa decisão assim, sozinho. Tá certo? Então ele tem que se dirigir à Assembleia. Porque a lei do local impede que ele assuma compromissos que possam colocar a nação em perigo de guerra. Não é isso? Mas o que é que eles alegam? Falam, não, existem leis que estão acima das leis da sua pátria. Tá certo? Então, vamos dizer, o dever de você socorrer uma pessoa que está sendo perseguida está acima disso aí. E o rei, então, ele se dirige à Assembleia e, mediante um bem articulado discurso, ele consegue fazer a Assembleia ver que, de fato, existe aquelas leis que estão acima das leis da própria nação. E eles aceitam, então, receber os exilados. Porém, não é garantido que eles o fizessem. Tá certo? Quer dizer, o rei representa e personifica a lei da comunidade. Por uma coincidência, por uma felicidade, ele aceitou a argumentação dos suplicantes e, por uma felicidade também, a Assembleia aceita. Tá certo? Mas podia não aceitar. Tá certo? Então, essas leis que, embora sejam verdadeiras, você pode aceitar ou pode não aceitar, isso é o conteúdo da sabedoria. Olha, quando Aristóteles definiu o homem como animal racional, tá certo? Ele já colocou todo esse problema ali, que racionalmente falando, claro, você tem que aceitar, vamos dizer, a dedução extraída, vamos dizer, do elemento de sabedoria que você percebeu. Você percebeu que existe uma lei superior, tá certo? Então você tem que obedecê-la. Mas acontece que você não é só um elemento racional, você é animal, você quer sobreviver também. Hã? Não é isso? E você agir contra a sua sobrevivência também seria irracional. Então este é um conflito inerente à própria razão, de algum modo. Está entendendo? Por isso que será uma burrice descomunal quando no século XX a escola de Frankfurt dizer que a razão sempre tem algo a ver com a autoconservação. Não, às vezes tem com a autoconservação, às vezes é o contrário dela. É? E no caso, o teatro grego ilustra isso claramente, onde, vamos dizer, a lei superior, vamos dizer, contradiz o seu desejo de autoconservação e te obriga ao martírio. Isso no cristianismo se esclarecerá mais ainda. Está compreendendo? Mas o teatro grego já tinha mais ou menos enunciado isso. E acontece que a vida de Sócrates personifica a situação do herói trágico. Então aí não é teatro mais, o teatro virou verdade. E justamente nessa hora acaba o teatro grego. Entendeu? Ou seja, o teatro tinha servido durante um certo tempo para equilibrar as relações entre a coletividade e o cosmos maior com as leis eternas que o governam. Mas chega um momento em que o teatro não funciona mais. E aquilo vira realidade. E a tragédia, vamos dizer, se manifesta na vida de Sócrates. E o homem que enuncia a lei maior é morto pela coletividade, de fato. Então isso, evidentemente, é uma mutação histórica absolutamente formidável. Não é isso? Então, aquele homem que morre, ele é, vamos dizer, o porta-voz de uma lei que governa a própria sociedade, que está acima dela, mas que a sociedade não é obrigada a reconhecer. Então, vamos dizer, esta tensão, tá certo, entre a verdade da comunidade e a verdade universal, esta não tem solução. Entendeu? Você vai, ao longo da história da filosofia, você verá toda a gama de possibilidades de ajuste entre as duas e nenhum ajuste, vamos dizer, chega a um acordo final. Não pode chegar a um acordo final. Tá certo? Por quê? Por um lado, o homem é um animal vivente, tá certo? Que vive no tempo, tá certo? E que tem que cuidar da sua subsistência, vamos dizer, corporal. Ele tem que fazer isso também é obrigação dele, tá certo? E, por outro lado, ele pode se colocar de tal modo contra, vamos dizer, as leis universais, ou contra a sabedoria, não é isso?
que entra num conflito insolúvel. Porque quando você aceita, vamos dizer, a autoridade do governante, você não precisa entendê-la. Você simplesmente confia. Não é isso? Se você entendesse e assimilasse completamente, virava você o governante. Se você soubesse o segredo do governante, você seria o governante. É? Quando você obedece ao governante, isso não te transforma em governante. Mas quando você aprende com o filósofo, isso te torna filósofo. Está entendendo? Então, mesmo que o filósofo tivesse, vamos dizer, o conhecimento extensíssimo das leis não escritas, não haveria nenhum meio dele impô-la. A não ser que, junto com a autoridade de filósofo, ele tivesse a autoridade de governante também. Não é isso? Mas ele teria que se impor por meios de governante. E as pessoas continuariam não entendendo nada do que ele fez. É? Esta é a situação da autoridade profética. O profeta é um sujeito que tem um conhecimento das leis não escritas e tem ao mesmo tempo a autoridade governante. Então as pessoas o obedecem, tá certo? Mas não é por causa do segredo que ele sabe, porque eles não estão entendendo lufas. É porque ele também tem um outro tipo de autoridade que é pura confiabilidade. Na hora que Moisés diz, olha, vamos atravessar o Mar Vermelho que essa porcaria vai abrir. As pessoas se perguntassem, mas como é que você sabe disso? E Moisés tivesse que dar todo um curso de teologia, ó, foi assim, eles não teriam atravessado o Mar Vermelho até hoje. Está entendendo? Mas é que ele então vem com autoridade também de governante. E as pessoas confiam nele, mas nem sabem por quê. Então quer dizer que o governante pode se impor por meios irracionais, mas o filósofo não. Está entendendo? Quando no século XVIII surge a ideia de que os filósofos, porque eles sabem isso ou mais aquilo, eles têm o direito de mandar na sociedade, de reformar a sociedade, né? Essa é a ideia maligna que está matando gente há 2 milênios, 2 séculos. Está entendendo? Porque os caras estão confundindo um tipo de autoridade com o outro. Platão chegou a acreditar nisso. Se nós temos o conhecimento, nós temos que mandar. Só acontece que ele tentou mandar e quem foi que obedeceu? Ninguém. Ele tentou fazer uma revolução lá no país vizinho, foi preso, vendido como escravo. Foi isso que deu. Tá certo? Quer dizer, Platão também não fosse um homem muito sábio, não. Porque Sócrates já tinha entendido que ele ia sair muito mal. E que isso estava na natureza das coisas. E Aristóteles sempre fugiu da tentação da política, tá certo? E sempre manteve a margem, tá certo? E nunca disputou o poder. Então eu acho que esses dois... Mas aí você tem uma dialética entre Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Quer dizer, Sócrates, de certo modo, ele realiza um dos extremos da vocação filosófica, que é de ser portador de uma verdade que ninguém entende e que ninguém aceita, embora seja certo. Tá certo? Então, eles viram um herói trágico. E Platão tenta realizar o outro lado. Quer dizer, ele tenta impor à comunidade a lei cósmica, a lei universal. Não é isso? Isto também é uma tensão que não tem solução. Porque não tem nem sentido porque você percebeu a lei universal, sabe que ninguém vai aceitar, você ficar quieto e não falar nada para ninguém. Isso não tem o menor sentido. Tá certo? E por outro lado, também não tem sentido porque você sabe a lei universal, você impor a todo mundo. Tem que ter um meio termo, um lado tensional, onde o filósofo realiza a sua vocação de ensinar e, de certo modo, de dirigir, mas sem reivindicar para si a autoridade coletiva. Você está entendendo? Quer dizer, quando Aristóteles, por exemplo, Aristóteles ensina um governante, mas ele não tenta ser o governante. Então Aristóteles dá um ponto de equilíbrio entre esses dois lados, está entendendo? Aí você tem uma nítida dialética, tá certo? Quer dizer, o filósofo mártir, o filósofo líder e governante, tá certo? E o filósofo como professor da sua comunidade, como orientador, mas não como chefe. Por isso eu não sou um grande admirador de Platão. Eu acho esse erro tão monumental.
Quer dizer, você, além do conhecimento da lei universal, você precisa ter autoridade para isso. Como é que ele não percebeu que ele não tinha? Porque Moisés tinha, Maomé tinha, não é isso? Então, às vezes, vem com aquela autoridade avassaladora e junta ali 12 caras e diz, nós vamos fazer isso e mais isso, para aquilo parece uma loucura, o sujeito faz e sai tudo exatamente do jeito que ele disse. Quando você pensa que Moisés está sendo obedecido há 5.500 anos, eu digo, o poder é isso, o resto é conversa. Né? Agora, o sujeito diz, não, nós vamos fazer aqui a sociedade, a Revolução Francesa, tal, inventa aquele negócio todo, 10 anos depois acabou tudo. Começa criando uma república, né? Daqui a pouco virou império, chegou um sujeito chamado Napoleão Bonaparte, apagou tudo. Eu digo, vocês não mandam nada, vocês mataram um monte de gente, mas ninguém obedeceu vocês, porra. Não é isso? O Hitler, fazer o Reich, que vai durar 1000 anos, durou 12. E terminou no vexame desgraçado. Por isso não é poder. Poder é a continuidade da ordem. Você deu a ordem, a pessoa continua obedecendo, meu Deus do céu. Então, a autoridade profética é o único verdadeiro poder humano que existe. E eu creio que o grande mistério da história é o mistério da autoridade profética. E que se você não estudar isso, não vai entender nada. Agora, com a cabeça desses sociologuinhos, ou historiadorzinhos de hoje, você não vai entender coisa nenhuma. O projeto socrático, então, tem essas características existenciais que eu expliquei até agora. Mas tem algumas características lógicas, internas, tá certo? Que são as seguintes. Primeiro, o que a geometria havia demonstrado é que é possível você trazer todo o raciocínio humano para uma confrontação com certas evidências primárias que o legitimam ou o derrubam. Então, isso quer dizer que se você sabe o que é um quadrado, se você tem a intuição do que é um quadrado, você mostrando um quadrado, você é capaz de reconhecer, esta intuição, da qual se expressa a definição do quadrado, que a definição não será nada mais do que a expressão verbal de um conteúdo evidente que foi conhecido imediatamente por intuição. Se você então sabe o que é um quadrado e é capaz de expressar a sua definição, você pode confrontar com essa definição milhões de coisas que você pensa sobre as propriedades do quadrado e elas, à luz dessa intuição inicial, se demonstrarão falsas ou verdadeiras. Então, a primeira condição para que seja possível, vamos dizer, o projeto socrático é que exista algum tipo de conhecimento que seja autoevidente e que, portanto, possa servir, vamos dizer, de pedra de toque para julgar todos os demais. Não é isso? Então, por exemplo, se o indivíduo, no curso de uma discussão, ele afirma certas coisas e dessas mesmas coisas que ele afirmou, ele tira conclusões que desmentem essas mesmas coisas, tá certo? Ele nem falou, nem não falou. Ele nem disse, nem não disse. Ele apagou o que disse, tá certo? Como é que você sabe disso? É porque você, quando ao longo do raciocínio você repete a mesma frase que você já enunciou, você a reconhece, senão você não perceberia que você mesmo desmentiu o que disse. Então, essa capacidade de reconhecimento de algo que já foi intuído, ou seja, você percebeu uma certa coisa e enunciou aquilo. Quando no curso da discussão aquilo volta, você reconhece. Então, essas são as duas condições principais para que seja possível o projeto socrático de chegar a um conhecimento através da confrontação dos discursos. A confrontação dos discursos vale porque nós somos capazes de alguns tipos de conhecimento, embora limitado, que são autoevidentes. E esses conhecimentos autoevidentes, eles servem de pedra de toque ou de critério para você julgar os demais. Então, em princípio, todo ser humano seria capaz, por exemplo, de traçar um quadrado e vendo que você cortando o quadrado na diagonal dá sempre 2 triângulos isósceles. Qualquer um que faça a mesma coisa chegará exatamente ao mesmo resultado. Tá certo?
Qualquer um é capaz de distinguir uma reta de uma curva, é capaz de distinguir um triângulo de um losango, tá certo? Em suma, todo mundo é capaz de certos conhecimentos elementares e autoevidentes que, infelizmente, não resolvem todos os problemas, porque a maior parte das coisas nós não podemos conhecer por evidência direta, mas que servem, mas é como medida de aferição para você legitimar ou impugnar os outros conhecimentos que você acha que tem. Então, essa noção de evidência, ela evidentemente é central em todo o projeto socrático. Porque quando ele discute com as pessoas, ele está o tempo todo apostando na capacidade que eles têm de reconhecer certas evidências. Por exemplo, de perceber uma contradição ou uma igualdade. Perceber uma diferença ou uma semelhança. Uma identidade ou uma diferença. Todos são capazes disso. Se não fosse, a discussão seria absolutamente inócua. Tá certo? Ora, esta noção de evidência, ela continuará sendo aprimorada e discutida até hoje. Tá certo? Mas ela já está presente na primeira formulação do projeto. Isso quer dizer que continuamente os filósofos farão apelo a essas evidências imediatas que todo mundo conhece. Muitos deles farão também a crítica dessas evidências, mostrando que algumas talvez não sejam tão evidentes assim. Tá certo? Ou seja, coisas que lhe pareceram evidências intuitivas, na verdade são conclusões de outros raciocínios e, portanto, existem outras evidências mais primárias e mais profundas que as embasam. Isso tudo pode acontecer. Tá certo? Mas, ainda que imperfeitamente formulada, a noção de evidência está presente no projeto socrático. E essa seria, vamos dizer, a primeira condição de um conhecimento firme obtido por meios discursivos e por meio da crítica e análise do discurso, ou dos vários discursos. Se houvesse 10 ou 15 ou 20 discursos, se nós quiséssemos confrontá-los, nós vamos confrontar em nome do quê? Tem que ter algum critério. E esse critério seria justamente o conhecimento de certas evidências que são de ordem imediata. Isso quer dizer que se todo o mundo do conhecimento humano pudesse ser resolvido na base da evidência, não haveria discussão. Mas é que tem certas coisas que são evidentes, mas essas coisas lamentavelmente são poucas e são muito simples. Não é isso? E em torno delas nós construímos hipóteses, teorias, opiniões, etc., etc., que vão nos levar para muito longe da possibilidade de uma resolução pela simples evidência imediata. Então, para trazer de volta essa parafernália verbal até a confrontação, se requer uma técnica, e essa técnica é a dialética de Sócrates. Isso quer dizer que por trás das opiniões e das teorias, ele busca o quê? Os fundamentos lógicos delas. Cada vez mais simples, mais simples, mais simples, mais simples, até que possam ser confrontados com uma evidência imediata que as confirmará ou as impugnará. Tá certo? Então, o que Sócrates faz, no fundo, é criar uma técnica de trazer o discursivo de volta ao intuitivo. O intuitivo sendo imediato e autoevidente. Quer dizer, ele espreme o discurso, confronta, vai, simplifica, buscando sempre o que está pressuposto na base do... Bom, você diz A. Para você dizer A, é preciso que você também acredite em B. E para que acredite em B, é necessário que acredite em C. E vai recuando, tá certo? Até chegar em algo que possa ser imediatamente confrontado com a evidência. Está compreendendo? Muito bem, mas a existência de um conhecimento autoevidente, sobre a qual muitos filósofos voltarão a discutir ao longo do tempo, é apenas uma das condições. Outra condição é que você seja capaz de repetir a percepção da mesma evidência e a reconheça como mesma. Então, por exemplo, no caso do quadrado, você fez um quadrado e cortou na diagonal, obteve 2 triângulos isósceles. Depois você faz a mesma coisa
é necessário que você saiba que é exatamente a mesma relação que está aparecendo, e não uma simples coincidência. Ora, esta capacidade de reconhecer o mesmo, que nós no dia a dia usamos o tempo todo, no fundo é um tremendo mistério. É isso? Porque, como dizia Heráclito, nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. É isso? Então, como sabemos que não é o mesmo rio? É isso? É porque algo nele diz que é o mesmo rio, e algo diz que não é mais o mesmo. Se não houvesse esta possibilidade de você perceber o mesmo, você também não perceberia o outro. É isso? Então, embora nós vivamos dentro de um fluxo temporal que nunca para, o tempo nunca volta para trás, nenhum de nós nunca ficou mais jovem, não é isso? Nem vai ficar. Embora o tempo fuja irreparavelmente, né? Fugit irreparabile tempus. Tem algumas coisas que, quando se apresenta, você diz, é o mesmo, não mudou. Não é isso? Se não fosse isso, nem mesmo o fluxo do tempo nós poderíamos perceber. Este mistério, que é evidentemente um mistério, ele será retomado por vários filósofos, e muitos até fugirão desse problema porque é cabeludíssimo, tá certo? E no século XX se tornará um dos polos centrais de discussão quando vier a fenomenologia de Husserl, tá certo? Mas é evidente que eu posso dizer que essas discussões que vieram com a fenomenologia de Husserl estavam de algum modo já em semente dentro do projeto socrático, mas não estavam totalmente explicitados, tá certo? E estavam colocados ali quase que de uma maneira rudimentar. Não é isso? Mas a primeira condição, então, é a existência do conhecimento evidente. Segundo, a repetição da evidência. Ou seja, o reconhecimento do mesmo objeto como mesmo. Não é isso? Porém, além de existir esta evidência, a qual valida um conhecimento, quer dizer, a evidência é um modo de validação do conhecimento, para que daí nós tiremos algum instrumento útil para, vamos dizer, a arbitragem das discussões, é necessária uma outra condição. É necessário que algo da validade desta evidência primária possa ser transferida ao discurso, através de um negócio chamado prova. Quando você prova alguma coisa, é certo, o que você fez? Você fez, vamos dizer, uma certa montagem discursiva que você fez, ser validada em razão de alguma evidência primária que a sustenta. Mas para que uma coisa possa ser provada a partir de outra, então é necessário que essa outra, de algum modo, lhe transfira a sua validade ou a sua veracidade. Não é isso? Então, é necessário que exista, por um lado, a evidência, e por outro lado, que exista a possibilidade da prova. O que é a prova? É a transferência de veracidade da evidência para uma coisa que não era evidente. Não é isso? E eis continuamente o que Sócrates, nas suas confrontações, ele busca. A ligação entre a estrutura discursiva, a estrutura dos argumentos e a evidência primária que está por trás delas ou não está, porque se não tiver, então não vale nada. Tá certo? Então, quer dizer, você tem, em primeiro lugar, então, como condição para esse tipo de conhecimento que Sócrates busca, a existência da evidência. Segundo, a existência da prova, ou seja, o discurso coerente. Não é isso? Mas é necessário, então, que exista também um nexo entre a evidência e a prova. Não é isso? Muito bem. O conhecimento da evidência é intuitivo. E o conhecimento da prova é discursivo. Não é isso? Então aqui temos de um lado a evidência, do outro lado temos a prova.
e sabemos que existe um nexo entre a evidência e a prova. Porém, esse nexo, por sua vez, é discursivo ou é intuitivo? Ele é autoevidente ou ele é provado? Se ele for um nexo discursivo, ele necessita de uma prova. E esta, por sua vez, necessitará de outra prova, de outra prova, de outra prova, de outra prova, até que se chegue a uma evidência primária. Então, isso quer dizer que o que valida uma prova, por mais longa que ela seja, é o nexo entre a evidência primária e a conclusão última. Mas esse nexo, por sua vez, tem que ser intuitivo e não discursivo. Porque senão ele dependeria de uma outra prova e assim por diante. Está entendendo? Então, quando você acompanha um raciocínio, tá certo? Uma longa demonstração, ou geométrica, ou lógica, etc, etc., aparentemente você está com uma atividade puramente discursiva, puramente racional, puramente lógica e não intuitiva. É isso? Mas acontece que a percepção do nexo entre uma premissa e uma conclusão não é um nexo lógico, é um nexo intuitivo. Por exemplo, quando você pega um silogismo qualquer, famoso, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aí há um nexo entre todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Não é isso? Que tipo de nexo é esse? É um nexo puramente lógico? Todos os manuais do mundo dizem, é um nexo puramente lógico. Eu não. Esse é um nexo intuitivo. Porque todos quer dizer cada um. Ou seja, a forma do raciocínio lógico só é válida porque o nexo, vamos dizer, das premissas à consequência é um nexo intuitivamente válido. Senão ele precisaria de outra prova, e outra prova, e outra prova, outra prova, e assim não valeria nada. Isso quer dizer que se a noção de evidência é perdida, o edifício lógico inteiro não vale nada. Porque ele não passa de uma transferência de veracidade de algo que é evidente para algo que não era evidente, mas que se torna evidente, através do instrumento do discurso. Isso quer dizer claramente o seguinte, não existe nenhum conhecimento discursivo, só existe conhecimento intuitivo. O discurso é apenas, tá certo, uma maneira, tá certo, de colocar você numa posição desde a qual certas evidências lhe apareçam. É uma maneira de mostrar a evidência por trás daquilo que não parecia evidente. Mas quando eu digo todo homem é mortal, e digo Sócrates é mortal, eu estou dizendo duas coisas? Não, eu estou dizendo exatamente a mesma. Porque todos é a mesma coisa que cada um. Então, quer dizer, parece que eu estou obtendo esta conclusão por um meio muito diferente daquele pelo qual eu obtenho a evidência primária. Mas não é não, isso é só uma aparência. Então, quando mais tarde, muito mais tarde surgiu uma oposição irredutível entre conhecimento racional e intuitivo, como existe em Henri Bergson, por exemplo, tá certo? Isso acontecerá já num estado de avançado apodrecimento do projeto filosófico originário. O projeto socrático é o de trazer tudo de volta à evidência. Quer dizer, aquilo que não puder ser validado como conhecimento autoevidente, você simplesmente não sabe. Você conhece aquilo como quem conhece um problema ou uma interrogação, mas não uma certeza. Então aí surgirá todo o problema dos graus de certeza que Aristóteles vai tratar tão brilhantemente. Tá certo? Mas, vamos dizer, um conhecimento. Quando você conhece uma coisa só probabilisticamente, tá certo? Isso quer dizer que você não a conhece efetivamente, você só a conhece também probabilisticamente. Não é isso? Agora, o conhecimento da probabilidade, ele por si mesmo pode ser apodíctico. Não se pode confundir o que é a compreensão do discurso com o que é a estrutura do discurso materialmente considerada. E as pessoas confundem isso.
quer dizer, vamos dizer, um algoritmo, uma sequência aqui de raciocínios e combinações possíveis. Eu digo, bom, ele existe, vamos dizer, materialmente, tá certo? Mas ele só se torna verdadeiro, tá certo? Quando o ato intuitivo para compreendê-lo é efetivado. Fora disso, não tem sentido você falar em verdade. Juízo é o ato da consciência pelo qual você intelige algo e você concorda ou discorda. Por exemplo, eu digo um quadrado tem 4 lados. Conta aí. Contou, percebeu que tem 4 lados? Então, nós temos aí 3... O enunciado de uma proposição dessa implica uma convivência de 3 níveis de realidade. Primeiro, o quadrado considerado em si mesmo, enquanto uma figura objetivamente existente que tem lá as suas propriedades. É isso? O segundo nível é a proposição geométrica que diz que um quadrado tem 4 lados. E terceiro, é o ato do juízo pelo qual percebo que a verdade do objeto está refletida nesta proposição. Mas a proposição em si mesma não é nem verdadeira nem falsa. Verdadeiro é a propriedade do quadrado, e é o juízo, isso é o ato intelectivo pelo qual eu admito que tem 4 lados. Mas a proposição materialmente considerada, um quadrado tem 4 lados, essa proposição em si não é verdadeira nem falsa. Porque ela não tem a função da proposição não é ser verdadeiro ou ser falso. A função da proposição é enunciar materialmente um juízo verdadeiro a respeito de um objeto verdadeiro. O objeto é verdadeiro, o juízo é verdadeiro. E a proposição é somente a cola entre eles. Pô. Agora, todo o pessoal da lógica matemática acredita que existem proposições verdadeiras. Eu digo, se dizer proposição verdadeira, é uma elipse, a figura de linguagem. Proposição verdadeira quer dizer apenas a proposição que, corretamente interpretada, resulta num ato de juízo que capta verdadeiramente aquilo que é verdade a respeito do seu objeto. Ou seja, proposição verdadeira é uma elipse, você saltou tudo isso. Agora, então é figura de linguagem. Quando você raciocina uma figura de linguagem, certamente você vai se confundir depois. Só existe verdade em 2 lugares. Existe verdade na realidade, e na consciência humana que a percebe. Na proposição, na doutrina, não existe nenhuma doutrina verdadeira, meu filho. A doutrina, vamos dizer, está aqui a doutrina verdadeira, só que você leu, você entendeu errado. A doutrina será verdadeira, elipticamente dizemos que a doutrina é verdadeira, quando devidamente compreendida, ela faz você ter um juízo verdadeiro a respeito de um objeto que é verdadeiramente do jeito que você está pensando. Mas a doutrina em si não pode ser verdadeira nem falsa. Está entendendo? A doutrina é apenas uma cola, é um tubo que conecta 2 coisas. Né? Quer dizer, é o fio do telefone. Pelo qual uma consciência humana vivente e real se comunica com uma verdade vivente e real. Agora, você achar que a verdade está na proposição, né, é você achar que os fios de telefone se comunicam entre si, um telefone para o outro. Não, é macaquice isso aí, é coisa de um primarismo absolutamente imperdoável. No entanto, isso é um primarismo universal. A grande lição de Sócrates é a modéstia, a humildade do sujeito. Olha, o que sabe que, embora aquilo que ele esteja dizendo seja universalmente válido, ele não pode impor aquilo a ninguém. O máximo que ele pode dizer é, olha, meu filho, é da sua mais alta conveniência que você concorde comigo. É melhor para você. É bom para você. Você vai ser mais feliz e você vai ter mais chance até de sucesso na vida. Mas se você não quiser, se você quiser me matar, só porque eu disse isso, você vai fazer isso. Então a história está cheia dessas ocasiões. Ainda aparece um filósofo, dá bons conselhos, até ninguém aceita. Mata o cara, ou faz o ouvido de mercador. Depois acontece tudo do jeito que ele falou. As pessoas se ferram inteiras, mesmo assim não dão o braço a torcer. Isso quer dizer que se não houvesse a possibilidade da negação radical da verdade, tá entendendo? Da recusa, do não, também não haveria nada disso aqui. Agora, muitos filósofos quiseram, vamos dizer, fazer da certeza apodíctica, né, um elemento de defesa contra a incerteza da própria existência, e não é isto.
Quer dizer, somar, vamos dizer, a autoridade do filósofo, vamos dizer, o poder do governante, vamos dizer, até o poder de Deus. Aquele pessoal da Revolução Francesa era isso, eles achavam que, como eles tinham a verdade racional universal, tipo, tinha que ter o poder divino. Daí o sujeito caiu mais baixo ainda do que os burros que não aceitavam a autoridade filosófica. A primeira coisa, se você quer a verdade, tá certo? É você saber o seguinte: ela é boa para você, ela te fará bem, ela é amável, ela é simpática, ela te faz bem, tá certo? Mas você não vai conseguir impor ela a ninguém. Se você aceita isso, então você está maduro para ser um filósofo. Então, vou dizer, a função do filósofo não é fazer acontecer nada, tá entendendo? É simplesmente tentar adquirir a sabedoria e transmiti-la a quem queira. Se você não quiser, você para na mesma hora. Porque, veja, a diferença entre quem obedece a um chefe e quem aprende com o filósofo é também uma diferença radical. Não é isso? O cabo que obedece ao capitão não vira capitão. Não é isso? Mas o aluno que aprende com o filósofo vira filósofo. Então são situações bastante diferentes, tanto para aquele que emite quanto para aquele que recebe. E misturar as duas coisas ao mesmo tempo, eu digo, bom, só se você for um profeta revelador, então você é Maomé, você é Moisés, você é Jesus Cristo. Com o advento do cristianismo, depois, você verá que no advento do cristianismo, o mistério de Sócrates se esclarece de uma maneira que o próprio Sócrates não sabia. É que é o mistério do Logos encarnado, a sabedoria encarnada. Né? Não é que ele é, vamos dizer, apenas um filósofo, alguém que sabe. Não, ele é o próprio Logos, é a própria sabedoria. Né? Que aparece não como conteúdo de consciência, mas como presença humana, carne e osso. Esse é outro mistério, né? O maior de todos. Então é evidente que a partir do momento em que, vamos dizer, a vida de Sócrates manifesta uma possibilidade que o teatro grego tinha enunciado, o teatro grego acaba. Não é isso? E ele só poderia se refazer em outra base completamente diferente. É isso? Porque daí já não seria um teatro mitológico, mas um teatro histórico. Então, olha, aconteceu realmente. Você vai encenar aqui o julgamento e morte de Sócrates. Né? Então você já sabe que aquilo não é uma possibilidade hipotética, mas algo que realmente aconteceu. E a partir do momento em que acontece a revelação cristã, quer dizer, você tem o fato ali do verbo encarnado, a situação da filosofia também muda. Né? Então isso vai criar, vamos dizer, para a filosofia reencontrar no Ocidente, reencontrar o seu caminho, depois disso, passa-se 1100 anos. Está entendendo? Quer dizer que o fenômeno da própria sabedoria, o Logos, estar encarnado como gente e não como discurso, não é isso? De imediato parece invalidar tornar desnecessária a própria atividade filosófica, mas não a torna desnecessária. Apenas suspende por um tempo, atenua, mas com o tempo isso se torna necessário de novo. Não é isso? Mas muito bem, vamos terminar só de enunciar aqui. Nós vimos que tem, primeira condição, a evidência, tá certo? Segundo, a possibilidade da prova. Terceiro, o nexo entre evidência e prova, nexo que por sua vez é intuitivo. Não é isso? Então, este é o conteúdo do projeto socrático. Quem quiser entrar nessa aventura, daí para dentro será dito filósofo. Quem quiser dizer, bom, mas não é bem assim, tem que modificar um pouquinho também, pode ser um filósofo, ou pode ser um antifilósofo. Não é isso? Se você entra na história depois, mais tarde, como Tertuliano entra depois do Logos encarnado, e olha, acabou todo esse negócio de filosofia, cala a boca, burro, porque a situação que você estava vivendo como discurso, agora não é mais discurso, agora é realidade. Então, você também fará parte da história da filosofia.
tá certo? Como alguém que julgou que o projeto era dispensável. Tá certo? Porém, mais tarde, dentro do próprio contexto cristão, será necessário retomar o projeto. Então, são esses percalços que constam. É desses percalços que consiste a história da filosofia. Você entende por que eu digo que, contada assim, ela tem unidade, mas é uma unidade conflituosa, uma unidade dramática. É a unidade de um drama e não de um simples silogismo, porque Hegel via o conjunto da história da filosofia como uma longa demonstração de um silogismo, como se fosse, quer dizer, um conteúdo único que está se explicitando. Bom, não é esse tipo de unidade que nós vamos mostrar. A nossa é uma unidade narrativa e dramática que não tem um fim determinado. Pode continuar isso indefinidamente. Estão entendendo? Porque não vai ser nem uma coleção de coisas inconexas, tá certo? E nem uma conexão lógica, tá certo? Mas sim uma conexão histórica, uma conexão narrativa.